Você gosta de história? Não, você não gosta de história. Vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre história, mais especificamente do século XX. Você sabe o que aconteceu no século XX? Como era viver naquela época? Quais foram os principais acontecimentos? Talvez você possa até pensar, que coisa mais chata, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu vou te provar o contrário. Isso foi uma época muito legal e aconteceram várias coisas que mudaram e mudam nossas vidas até hoje. Vamos conversar um pouco mais sobre isso após a introdução. Imagine uma introdução bem bacana. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Pedro Costa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Ciência. Você acha a história uma matéria chata? Eu, por muitos anos na escola, eu odiava essa matéria e eu achava ela muito chata. Até que eu entrei no ensino médio. No ensino médio eu conheci um professor chamado Mauro. Esse professor ele tinha uma forma diferente de dar aula, ele não ficava escrevendo textos gigantescos na lousa para a gente copiar no caderno ou ler livros didáticos, não. Ele contava a história de uma forma diferente, fazia a gente viajar no tempo e nos colocar dentro da história. Ele nos dava liberdade de comentar, de conversar na aula sobre. A história ela pode ser legal, assim como todas as outras matérias, basta apenas você estudar da forma correta ou de uma forma mais legal. Parar de ficar daquela forma robotizada, ler livro, decorar trechos para você fazer a prova e depois esquecer. Se você saiu da escola há muito tempo, pensa numa matéria que você era muito bom e naquelas provas que você tirava 10. Você lembra? Se desse essa mesma prova para você fazer hoje, você conseguiria fazer? É claro. É mentira! Ou seja, você não aprendeu, você apenas decorou. Tem um vídeo que está no canal que está entre meus top 5 canais do YouTube. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mano, você tem demência? Que é o canal Nostalgia. Nesse canal, os vídeos dele têm, em média, 1 hora de duração. Não é vídeo pra você fazer prova, ou talvez até sim. E você começa a assistir esses vídeos e esse vídeo começa a te prender como se fosse um filme. E é muito bom que conta a história que é a real. Ah, e assistir sem pressa, sem estar na correria pra fazer prova e... Não, assiste lá só pra assistir. Você vai ver que é muito melhor do que assistir uma série no Netflix, sei lá onde. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o século XX. O que é século? E por que se escreve com a letra X? Século é quando nós contamos de 100 em 100 anos. Existem pessoas que têm um século de vida, ou seja, tem 100 anos. É igual década, que é contado de 10 em 10 anos. Você, Isabela, tem uma década, ou seja, 10 anos de idade. Eu tenho 2 décadas e meia, 25 anos de idade. A mesma coisa que milênio. Milênio é de 1000 em 1000 anos. E XX significa 20, porque os séculos nós costumamos representar com os números romanos. E antigamente em Roma, eles usavam letras para representar os números. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje, na gravação desse vídeo, o ano é 2022, em pleno século XXI. O século XX começa no ano de 1901 e vai até o ano de 2000. Já o século XXI vai de 2001 até o ano 3000. E o século 22 do ano 3001 até... Nesse período aconteceram muitas coisas legais, como a invenção do cinema, muitos avanços tecnológicos, músicas que fazem história até hoje. Além de que a maioria das pessoas que existem hoje nasceram no século XX. Provavelmente seus pais também. E seus avós. Com certeza. Mas não foram só coisas boas que aconteceram no século XX. Aconteceram bastante coisas ruins, como guerras, catástrofes naturais, a fundação do Corinthians e que essas coisas devem sim ser estudadas para não cometermos os mesmos erros do passado. Esses dias para trás eu estava em um bazar beneficente chamado ANDE, Associação Amigo dos Deficientes. É uma instituição de Sorocaba que cuida de autistas. E lá nesse bazar eles recebem doações e vendem para arrecadar fundos para essa instituição. Eu estava lá e chegou a doação de um livro de história, só que ele estava caindo as folhas, ele estava bem deteriorado. Por conta disso, eles não conseguiriam vendê-lo e eu pedi e me deram. Eita, caiu minhas nervos. História Ilustrada do século XX. Esse livro, ele tá bem estragadinho.
Na hora lá eu folhei ele e achei bem interessante. Só que quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler ele. Fiquei muito tempo lendo e vendo, isso é muito interessante. Porque ele é diferente de todos os livros de história que eu já vi. E ele conta a história como se fossem notícias do próprio dia, notícias recortadas do jornal. E ele é em ordem cronológica. Ou seja, na ordem que as coisas foram acontecendo. Isso é muito legal porque isso faz com que você comece a ligar uma coisa na outra e entender o porquê o Brasil estava daquele jeito, estava acontecendo aquilo, e que era por conta de o que acontecia em outros países no restante do mundo. Só que aqui o legal é que eu comecei a descobrir muitas coisas que não ensinam na escola, porque na escola eles passam de uma forma bem rapidinha e só os principais acontecimentos, só aquilo que cai em provas. Mas aqui eles começam a contar várias coisas que você talvez nunca use na vida. Ficou curioso para saber algumas coisas que tem nesse livro? Calma aí que no final do vídeo eu tenho uma proposta para vocês. Fica até o final. Quando eu estava estudando para um concurso público, que a prova era bem difícil na parte de história, eu queria algum vídeo, algum canal no YouTube que começasse a explicar a história em ordem cronológica e simultânea, assim como faz nesse livro. Eu achei que seria muito mais fácil estudar a história dessa forma. Porém, não encontrei no YouTube. Aí, como eu não achei nada no YouTube, eu decidi fazer o meu canal. Em 100 anos aconteceram muitas coisas. São mais de 36 mil dias. Como que eu vou falar isso e resumir tudo isso em um vídeo? Por isso, eu resolvi fazer uma playlist chamada A História do Século XX. Aí, em cada vídeo, eu abordarei um ano, com acontecimentos que aconteceram, que cairão em provas que vocês talvez farão ou já fizeram, mas também contarei curiosidades que talvez você nunca use essa informação. Eu nunca vou usar? Por que eu vou querer saber disso? Porque é legal, ué. Conhecimento nunca é demais. É melhor do que ficar vendo uma série ou um filme que não vai te agregar em quase nada, você assistir um vídeo de história, só que uma história real. E eu tive uma ideia que talvez vocês gostem. Deixem nos comentários a data de nascimento e o nome de alguém que nasceu no século XX. Pode ser o seu próprio ou de alguém que você goste. Ah, não esquece de deixar seu Instagram também para eu entrar em contato. Falando em Instagram, me segue aí, vou deixar o link na descrição. Aí você coloca o seu próprio, se você nasceu no século XX, ou de alguém que você goste e queira fazer uma homenagem. Aí quando chegar o dia de nascimento dessa pessoa, eu vou citá-la no vídeo. Por exemplo, eu vou colocar nos comentários o dia de nascimento da pessoa mais linda que eu conheço. Pietra Costa, 11/9/1997. Então eu vou colocar do meu tio favorito. O tio David. Logo após esse vídeo, eu vou lançar o primeiro vídeo dessa playlist. Mas eu vou começar com o ano de 1900. Mas você não falou agora há pouco que o século XX começa no ano de 1901? É que esse primeiro vídeo vai ser um vídeo bônus. E também porque fica legal, né? Começar de 1900 até 2000. Vamos arredondar. Então você tá errado. Tem que ser 1901. Vai cagar, menina. Eu não preciso nem falar pra você se inscrever nesse canal, né? Precisa sim. Então se inscreve, pô. Tá esperando o quê? Inclusive, você pode até, depois que você se inscrever nesse vídeo, colocar no seu currículo, inscrito no canal Sem Ciência. Você vai ser contratado na hora. Certeza. Faz o teste. Não sei quando você estará vendo este vídeo, mas se já tiver a playlist formada, eu vou deixar aí na descrição. Agora que você já deixou o like, você já se inscreveu, você já comentou, dá uma visitada no nosso canal, que lá você vai ver não só vídeos relacionados à história, mas também de todas as outras áreas do conhecimento, como física, matemática, português, geografia, etc. E passe a ter muito mais ciência das coisas. E lembre-se, reconhecer que você não sabe sobre algo não é burrice, é sabedoria. Tchau.